Fala galera, tudo certo? Olha, quantas pessoas você tem ao seu redor, hein? Falando de você, falando mal de você, fofocando sobre a sua vida. Muita gente me pergunta isso também, Marcelo, como lidar com a fofoca? Como lidar com essa intromissão alheia na minha vida, não é? Então, quero dar umas dicas para você sobre como lidar emocionalmente com essa situação. Primeiramente, é importante entender que existe a fofoca, digamos, do bem e a fofoca do mal, não é? Porque todo mundo fala da fofoca do mal, aquela que tem crítica, que tem inveja, mas existe também as pessoas que falam muito de você, mas vamos dizer assim que elas se distraem com a sua vida. É como um Big Brother, não é verdade? O Big Brother não é a institucionalização da fofoca? A fofoca torna-se algo institucionalizado na televisão, todo mundo acompanha, isso existe também na internet, em vários canais. Quando você observa a vida de alguém e comenta e julga, né? Então, na verdade, isso sempre existiu. Julgar a vida de uma outra pessoa é mais do que comum. Por que então vamos lá, por que se julga tanto? Porque, na verdade, as pessoas, elas tendem a buscar o autoconhecimento através do outro. Até aí tudo bem, isso chama-se projeção de personalidade, um mecanismo que começa na infância para todos nós. O problema é que quando você não cresce, não passa da infância para a pré-adolescência, para a adolescência e realmente descobre quem você é, quando você se encontra já na vida adulta sem ter uma noção razoável sobre quem você é, você começa a querer se preocupar demais com a vida alheia, justamente para ver se sua vida é melhor ou é pior, se você está fazendo certo ou está fazendo errado. Então a fofoca, de um modo geral, ela parte da insegurança, ela parte da falta de autoestima. Só se ocupa com a vida de outra pessoa quem não tem conteúdo para se ocupar com os próprios ideais, com os próprios sonhos, com a própria vida. Se você tem, ideais, objetivos, sonhos para buscar, para conquistar, imagina que você vai perder tempo preocupado com a vida de alguém, não é? Mesmo assim você vai observar, mesmo assim dificilmente você não vai em algum momento colocar ali, o teu parâmetro, o teu critério do que é certo, do que é errado. Claro que a ideia na sociedade é que pelo menos isso não gere preconceito, que isso não gere desrespeito, mas que as pessoas julgam muito. É o nível de consciência da humanidade de um modo geral. Então a fofoca, você não pode impedi-la. Essa é a questão. Dá para impedir a fofoca? Não, não dá. Mas dá para você fazer duas coisas. Vou dar duas dicas então. Primeira, talvez você já tenha ouvido falar de algum amigo seu, da tua mãe, de alguém da tua família. Para de expor o que você não tem que expor. Na verdade, quando você expõe demasiadamente, você também está buscando aprovação. E quem busca aprovação está expondo a vida para um julgamento. Pode ser aprovado ou desaprovado. Então, na verdade, cabe a você também parar de ostentar. Mas não ostentar para mostrar que você é o melhor, o rico, né? As pessoas falam em ostentação, pensam nessa imagem, do exagero, da coisa mega, né? Não, na verdade é ostentar tudo o que você faz para que as pessoas, vamos colocar isso como autoafirmação, para que as pessoas digam para você, sim, você está certo, ou não, você está errado. Quando você se coloca dessa forma, e olha, isso é tão comum hoje nas redes sociais, não é? Essa mania de expor tanto cada passo, a gente vê muito isso desde a infância, adolescência, para que as pessoas vejam, nossa, essa pessoa tem valor porque ela escolheu esse esporte, porque ela escolheu essa roupa, esse cabelo, essa música. Na verdade, o que as pessoas querem com isso? A tatuagem, não é? Elas querem agregar valor a si através do externo. Isso mostra quem você é? Não, não mostra. Então cuidado com os exageros. Não tem problema você compartilhar com os teus amigos, mas olha, faz também uma boa filtragem aí nas suas redes sociais, analisa bem se quem está com você são amigos verdadeiros ou a ambição de ter muitos amigos para mostrar até para si mesmo, para os outros, que você tem muito valor, que você é muito benquisto, acaba também fazendo com que você não tenha nenhum filtro e deixe participar da tua vida, tanto pessoal, física quanto virtual, muita gente que nem gosta de você,
mas quer controlar a tua vida e quer julgar você o tempo inteiro. Então você é grandemente responsável pelo excesso de fofoca que te atinge, viu? O excesso tem a ver com a sua responsabilidade. Agora, dá para dizer que você pode eliminar toda a fofoca ao redor? Não, não dá, é impossível. Porque as pessoas, como eu disse, vão até se distrair com a tua vida. E aí são parentes, são familiares, são amigos, são colegas de trabalho. Né? Se você existe, você é passível, né, de que as pessoas fofoquem a teu respeito. E aí vem uma última dica, então, preciosa. Aprenda a não se preocupar com o julgamento alheio. Isso a gente consegue quando temos autoconfiança, quando temos um verdadeiro amor próprio. Aprenda, né, como lidar com pessoas assim. Você não tem que lidar, você não tem que necessariamente brigar, se posicionar o tempo inteiro ali no embate. Isso não vai resolver. Você não vai educar a pessoa para que ela deixe de ser fofoqueira, porque, como eu disse, são pessoas que estão fora do seu centro, fora do seu eixo, estão no externo, estão olhando para fora demais. E presta atenção se não é você que faz isso também, não é? Às vezes você fala mal daquele que fala mal de você, e aí você fala mal de novo e vira uma bola de neve, uma coisa sem fim. Cuidado, para que você não caia na mesma armadilha que você tanto desgosta nas outras pessoas. Então, uma dica muito preciosa é que você realmente, né, aprenda a não perder mais energia, preocupando-se com quem porventura fale a seu respeito. Deixe que fale. Claro, se for algo mais nocivo, né, agressivo, ofensivo, cabe tomar uma medida até judicial. Mas se não for, não adianta você ficar indo atrás, caçando as pessoas, né, e tentando ter controle, não. Se proteja com autoconfiança, preserva a tua energia, não provoca excessivamente, não ostenta o que não é necessário. Não estou falando para esconder nada que é verdadeiro. Estou falando de ostentar no sentido de tentar se autoafirmar, nesse sentido. Agora, suas verdadeiras conquistas, se elas são mostradas, não há problema. Desde que você tenha, de fato, um núcleo verdadeiro de amigos ao teu redor, inclusive nas redes sociais, ok? Fica a dica do vídeo de agora. Se você gostou, dá seu like aqui, super importante para mim. Não deixa também de compartilhar a gente aí nas redes sociais, eu acho que vai valer para muitos dos seus amigos, inclusive os fofoqueiros, para que você possa dar um toque ou uma ajuda para todos eles, tá bom? Grande abraço, até a próxima.